Olá, pessoal. Retomando nossas aulas, o mundo da Guerra Fria, história contemporânea, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá. Descolonização afroasiática. Assunto de extrema importância para seu vestibular. Tanto nos vestibulares que só tem uma etapa, no caso do Enem, quanto para aqueles que têm segunda etapa. Então, toma cuidado com descolonização afroasiática. Professor, mas eu não sei o que é descolonização. Meu filho, descolonização é o processo de independência das colônias asiáticas e africanas. Esse mapa que você está vendo aí na tela já caiu em prova do Enem. Tá? Pode cair, inclusive, em geografia. Século XIX, neocolonialismo, nós temos a Conferência de Berlim, que é a chamada Conferência da Partilha do Bolo Africano. As nações europeias passam a partilhar a África entre si. Aí, após a Primeira Guerra Mundial, o processo de consolidação europeu no continente africano já havia se concretizado. E aí nós estamos justamente no momento pós-Segunda Guerra Mundial, porque, afinal de contas, a descolonização afroasiática, coloca no seu caderninho, ela começa a partir da Conferência de Bandung de 1955, tá? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, Guerra Fria. Você fala assim, mas por que depois da Segunda Guerra Mundial? Os fatores que levaram, acompanhem na tela aí, os fatores que levaram ao processo de independência das colônias asiáticas africanas. Ao enfraquecimento militar e econômico das nações europeias com a Segunda Guerra, a ascensão do nacionalismo asiático africano, a influência da Carta da ONU, que defendia o direito à autodeterminação dos povos, né? Os nacionalismos, que é justamente isso aí, pan-africanismo, movimento denominado de negritude, que começa já no início do século XX, defendendo o quê? Defendendo a união dos povos africanos contra o neocolonialismo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem emergência, primeiro, de um lado, o enfraquecimento das nações europeias e, do outro lado, a emergência dos nacionalismos, seja o pan-africanismo, seja o pan-arabismo, né, que vem do Egito a partir do governante Gamal Abdel Nasser. O cara queria unir os povos árabes contra a influência ocidental, né, começando pelo Egito. Inclusive, em 1956, houve a Guerra de Suez, quando o presidente nacionalizou o canal de Suez, que era o canal que pertencia aos franceses. Tá? Houve uma guerra do Egito contra a França, a Guerra de Suez. Tá? E a própria influência da Guerra Fria também como um dos fatores aí da descolonização. Desejo dos Estados Unidos e União Soviética de ampliar sua influência. Tem que tomar muito cuidado, né, com o momento que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos falando sobre descolonização afroasiática. Não esqueçamos que em cima existe o mundo da Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. Aí o símbolo do movimento da negritude, né, que defendia a união dos povos africanos contra o domínio imperialista. Vamos lá. Como esse processo de descolonização ocorreu? Uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Não vai querer procurar independência de país por país, que isso vai ser muito difícil. Tá? Você tem que pegar países que geraram alguma relevância internacional. Não vai querer entender todo o processo de descolonização. Tá? Saiba que a descolonização ela ocorreu, em alguns casos, através de guerras, como é o caso da Guerra da Argélia, né, que termina em 1962 com a independência da Argélia frente à França, ou, de outro lado, uma independência negociada através de acordos, né, quando a própria metrópole concede a independência, quando foi o caso das colônias portuguesas na África. Então, não vai querer procurar caso a caso, porque você acaba se perdendo no meio da história, né? Você precisa saber os casos mais destacados. Outra coisa que a gente não pode esquecer, a Conferência de Bandung, na Indonésia, ela foi chamada de Conferência dos Não Alinhados.
olha lá, 29 nações asiáticas e africanas se reúnem na Indonésia, né, que havia se libertado do domínio holandês em 1949, então governada por Sukarno, né, que era o presidente da Indonésia. Ele convoca as nações africanas e asiáticas para quê? Para discutir a necessidade, primeiro, de não aceitar a influência da Guerra Fria em seus processos de independência. Por isso que a Conferência de Bandung foi chamada de não alinhados. Por quê? Porque inicialmente, olha lá, os caras defendiam o quê? Não aceitamos influência nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética no nosso processo de independência. Por isso, não alinhados. Olha lá, futuramente, como todos esses países que não aceitavam a Guerra Fria eram pobres, convencionou-se chamar de país de terceiro mundo. Mas no contexto da Conferência de Bandung, país não alinhado ou de terceiro mundo é país que não aceitava a Guerra Fria. Ou seja, não queremos que Estados Unidos e União Soviética se metam no nosso processo de independência. Tá? Isso é muito teórico. Na conferência, os caras não aceitavam influência estrangeira. Tanto é que um dos princípios maiores da conferência foi a autodeterminação dos povos, combate ao racismo e luta contra o neocolonialismo. Tá? Então, os caras, no contexto da conferência, não aceitavam a influência da Guerra Fria. Mas muitos países africanos, depois da independência, passaram a viver guerras civis. Guerras civis, que a gente ainda vai comentar, né? Geradas por disputas internas. Aí sim, nessas guerras civis pós-independência, você vai ver influência americana, influência soviética, né? Porque, afinal de contas, os caras querem manter influência no continente africano. Então, só para fechar esse primeiro momento, a Conferência de Bandung, ela representa o marco do processo de descolonização. Olha o mapa aí, ó, da final do século XIX, você vê que a África era dominada pelos povos europeus e depois da Segunda Guerra Mundial, especificamente depois da Conferência de Bandung, você vê o processo de independência dessas colônias. E, volto a dizer, depois da independência, você vai ver muitos países vivendo guerra civil, como é o caso do Congo, como é o caso de Angola, tá? Que são casos específicos. Guerras civis após a independência. Aí sim, na guerra civil, você vai ver apoio, como eu falei, norte-americano e soviético. Tem que tomar muito cuidado com essa aula. Ela não é fácil. Eu acho fácil, mas tem que ter muita calma quando estuda descolonização asiática e africana. Aí, ó, você está vendo aí, ó, imagens da Guerra Civil de Angola, né? O país se tornou independente de Portugal em 75. Depois ele viveu mais de 20 anos de guerra civil. Nessa guerra civil angolana, você vê a influência soviética. Como é que eu vejo a influência soviética nessa imagem? Olha o fuzil que o cabo está carregando aqui, ó. Fuzil Kalashnikov, fuzil russo, AK-47. Então, na guerra civil, você vê influência da Guerra Fria. Tá? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética. Olha lá, Argélia. Argélia é bem rápido, o que nós temos para falar. Né? Só que a Argélia era colônia francesa. Ou da Segunda Guerra Mundial, você vai ver o fortalecimento de um movimento nacionalista, né, chamado de FLN, Frente de Libertação Nacional, que começa a lutar contra a França, exigir independência. Iniciam a chamada Batalha de Argel, né, em 57. Em 1962, o presidente francês Charles de Gaulle concede a independência, mas limitada. E aí o povo argelino não aceita. Há um plebiscito, e aí a própria população francesa define a independência ilimitada da Argélia. Que não pode esquecer que a independência da Argélia ocorreu após uma guerra chamada Batalha de Argel. Vamos lá, retomando a África portuguesa, assunto que já caiu na prova da Universidade Estadual do Maranhão, já caiu na prova do Enem. Quando cai, as pessoas, né, se incomodam porque normalmente
História Contemporânea 2, O Mundo da Guerra Fria, muitas vezes na escola o professor não tem tempo de trabalhar. Tá? Em prova da UEMA sempre cai alguma questão de História Contemporânea 2, O Mundo da Guerra Fria. Só para lembrar, a África portuguesa, a independência das colônias portuguesas na África, elas ocorrem após o movimento denominado de Revolução dos Cravos. Mas, professor, o que diabo foi Revolução dos Cravos? Foi um movimento da baixa patente do Exército, um movimento de cunho socialista, por isso que os militares de baixa patente usavam um cravo vermelho na ponta do fuzil, porque eles estavam lutando contra a ditadura de Oliveira Salazar, uma ditadura fascista que começa lá no contexto da Segunda Guerra Mundial e se estende até 74. E aí você vai ver o quê? A Revolução dos Cravos derruba o governo salazarista, e impõe a democracia em Portugal. E aí, um ano depois, em 75, você vai ver o quê? Você vai ver que o próprio governo de Portugal concede a independência de forma diplomática, sem guerra. Fala, tome as colônias para vocês. Angola e Moçambique se libertam do domínio português em 75. Outra coisa, olha lá, depois da independência de Angola em 75 pelo Tratado de Alvor, o país vive uma guerra civil. Olha lá, olha quantos anos de guerra civil, quase 20 anos de guerra civil. E aí sim, nessa guerra civil angolana, você vai ver a influência da Guerra Fria. De um lado, Movimento pela Libertação de Angola, que tinha influência socialista. Do outro lado, a UNITA, capitalista, apoio norte-americano através da África do Sul, mandando armamento. Depois, a Frente Nacional de Libertação de Angola. Tá? E, inclusive, há quem diga que as duas depois, a UNITA e a FNLA, se uniram para tentar acabar com o domínio da MPLA, que era socialista, Movimento pela Libertação de Angola. O certo é que nessa guerra civil angolana, você vê o quê? MPLA tem apoio estrangeiro da União Soviética e a UNITA, apoio militar norte-americano através da África do Sul, que era aliado americano durante a Guerra Fria. Vamos lá. Então, só para lembrar, você tem, no começo dos anos 90, aí, a assinatura de uma trégua, só que essa trégua acabou não sendo respeitada. Em 1994, o país viveu uma guerra civil de 94 até 2002. Aí sim, você vê um cessar-fogo no país Angola. Então, aí não precisa falar muito que um país que vive mais de 20 anos sob uma guerra civil acaba sendo destroçado, economicamente falando. Então, não esquece que as colônias portuguesas na África, elas sofreram sua independência de forma o quê? De forma diplomática, sem guerra. Mas depois da independência, em 75, aí você vê guerra civil em Angola. Aqui você vê o Congo, também uma colônia estrangeira, uma colônia belga, inclusive uma colônia que era extremamente rica em diamantes, ouro, cobre, principalmente diamante. Para você ter uma ideia, a Bélgica, isso já caiu inclusive na prova da UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, Congo, colônia belga. Dada a quantidade de diamantes que havia no Congo belga, a Bélgica, uma região chamada Antuérpia, era muito conhecida por apresentar pessoas que faziam lapidação de diamantes que vinham do Congo africano. Em 1960, a Bélgica concede a independência, olha lá, uma independência negociada. Só que depois da independência, você vai ver de novo a guerra civil, como aconteceu em Angola, daqueles grupos que tinham apoio norte-americano, como é o caso do general Mobutu, e, do outro lado, você vai ver os socialistas que se opunham ao general Mobutu. Então, assim como Angola, o Congo também passou por uma guerra civil. E aí chegamos na África do Sul, que isso é muito caível em prova do Enem. Tá? Vamos fazer uma pausa, dá um likezinho lá embaixo, se inscreva no nosso canal, chame seus amigos, seus primos, seus colegas, seu tio,
todo mundo para visualizar nossas aulas. Dê um like para nós, para que a gente possa continuar gravando essas aulas para você, tá? Daqui a pouco a gente volta com Descolonização Afroasiática, parte 2, começando com a África do Sul. Obrigado e continue nos assistindo.